Você já parou para contar o custo real de seguir a Cristo? Muitos iniciam a jornada, mas poucos permanecem quando descobrem o verdadeiro preço. Hoje vamos falar sobre isso. Já parou para pensar por que tanta gente diz seguir Jesus, mas recua quando ele começa a pedir demais? Seguir Jesus não começa quando tudo dá certo. Começa quando obedecer custa conforto, reputação e até relações importantes. Há um preço silencioso que quase nunca é pregado, porque ele confronta o ego, expõe prioridades e revela quem realmente está disposto a perder para ganhar. A verdade é que Jesus nunca prometeu facilidade, ele prometeu vida, mas só para quem aceita passar pela renúncia. E é exatamente aqui que muitos desistem. A pergunta não é se o caminho é difícil, é se você está disposto a pagar o preço para experimentar o deleite eterno. Amados irmãos e irmãs, é com o coração cheio de reverência que nos reunimos neste momento para tratar de uma verdade que tem sido suavizada, diluída e até mesmo escondida em muitos púlpitos ao redor do mundo. Vivemos dias em que a mensagem do Evangelho tem sido apresentada como um convite confortável, uma proposta sem exigências, um caminho sem espinhos. Mas será que é isso que Cristo nos ensinou? Será que o Mestre dos Mestres nos prometeu uma estrada pavimentada com pétalas de rosas? Charles Spurgeon, aquele grande pregador que tanto amou a verdade de Deus, costumava dizer que o evangelho barato não salva ninguém. Ele pregava com ousadia que seguir a Jesus exige renúncia, exige sacrifício, exige que deixemos para trás aquilo que o mundo tanto valoriza. E quantos de nós, meus queridos, realmente paramos para considerar o que significa tomar a nossa cruz diariamente? O próprio Senhor Jesus foi claro ao estabelecer as condições do discipulado. Em Lucas capítulo 14, versículo 27, ele declarou com firmeza inegociável: "E qualquer que não levar a sua cruz e não vier após mim, não pode ser meu discípulo." Não pode ser. Não há meio termo, não há negociação. Não há um cristianismo de conveniência, onde escolhemos apenas as bênçãos e rejeitamos as responsabilidades. Vivemos numa época em que muitos querem a coroa sem a cruz, querem o céu, mas não querem abandonar o mundo. Desejam a glória eterna, mas se recusam a suportar a vergonha temporal. Querem ser chamados de cristãos, mas vivem como os que não conhecem a Cristo. E aqui reside o grande engano de nossos dias. Pensamos que podemos servir a dois senhores, que podemos ter um pé no reino de Deus e outro nas paixões da carne. Mas a palavra de Deus é como uma espada de dois gumes que divide alma e espírito, juntas e medulas. Ela não nos deixa espaço para ilusões. Em Mateus capítulo 7, versículos 13 e 14, o Senhor Jesus nos alerta: "Entrai pela porta estreita, porque larga é a porta e espaçoso o caminho que conduz à perdição, e muitos são os que entram por ela. E porque estreita é a porta e apertado o caminho que leva à vida, e poucos há que a encontrem." Percebam, amados, que Jesus não está tentando nos desencorajar. Ele está sendo honesto conosco. Ele está nos chamando a contar o custo antes de começarmos a construir. Spurgeon costumava ilustrar isso dizendo que Cristo não quer soldados que desertem no meio da batalha. Ele quer guerreiros que tenham contado o custo e decidido que vale a pena lutar até o fim. Então, qual é esse preço que poucos estão prontos para aceitar? É o preço da renúncia. É o preço de dizer não aos prazeres que o mundo oferece quando eles contradizem a vontade de Deus. É o preço de ser mal compreendido, rejeitado, até mesmo perseguido por causa da justiça. É o preço de crucificar a carne com suas paixões e concupiscências. Muitos querem um cristianismo que não interfira em suas ambições pessoais. Querem um Jesus que abençoe seus planos, mas não querem submeter seus planos aos propósitos eternos de Deus. Querem oração quando estão em apuros, mas não querem comunhão constante quando tudo vai bem. Querem milagres, mas não querem santidade. Querem prosperidade, mas não querem piedade. Mas o verdadeiro cristianismo, aquele que transforma vidas e prepara almas para a eternidade, exige tudo de nós. Paulo escreveu aos Filipenses no capítulo 3, versículos 7 e 8: "Mas o que para mim era ganho, reputei-o perda por Cristo. E, na verdade,
Tenho também por perda todas as coisas pela excelência do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, pelo qual sofri a perda de todas estas coisas e as considero como esterco para que possa ganhar a Cristo. Vejam a linguagem de Paulo. Ele considerava tudo como esterco, como lixo, comparado ao valor supremo de conhecer a Cristo. Será que nós temos essa mesma perspectiva? Ou ainda estamos apegados aos nossos pequenos tesouros terrenos, temendo perdê-los caso nos entreguemos completamente ao Senhor? Se você tem sentido em seu coração o chamado de Deus para uma vida mais profunda, mais comprometida, mais radical em Cristo, eu quero convidá-lo a dar esse passo. Temos um material precioso chamado 21 Dias para Restaurar Sua Intimidade com Deus, um e-book que vai guiá-lo nessa jornada de entrega e consagração. O link está no primeiro comentário fixado. Não é sobre comprar algo, é sobre investir na sua vida espiritual. E se esta mensagem está tocando seu coração, inscreva-se no canal para receber mais conteúdos que vão fortalecer sua fé e aprofundar seu relacionamento com Deus. O preço de seguir a Jesus começa com uma palavra que nossa geração aprendeu a odiar: renúncia. Não a renúncia forçada, imposta de fora para dentro, mas aquela que brota de um coração que finalmente compreendeu o valor incomparável de Cristo. Quando os olhos da nossa alma se abrem para contemplar a glória do Salvador, tudo mais perde o brilho. Tudo mais se torna secundário. Pensem comigo sobre a parábola que Jesus contou em Mateus, capítulo 13, versículos 44 a 46. Ele fala de um homem que encontrou um tesouro escondido num campo, e de alegria foi, vendeu tudo o que tinha e comprou aquele campo. Depois fala de um negociante que, encontrando uma pérola de grande valor, vendeu tudo o que possuía para comprá-la. Percebam que esses homens não estavam sofrendo ao vender suas posses. Eles estavam radiantes, porque haviam descoberto algo infinitamente mais valioso. Assim é o verdadeiro discipulado. Não é uma imposição cruel de um Deus tirano que quer nos ver miseráveis. É a resposta natural de um coração que descobriu o tesouro supremo. Quando realmente conhecemos a Cristo, quando experimentamos o seu amor que excede todo entendimento, quando provamos que o Senhor é bom, então a renúncia deixa de ser um fardo e se torna um privilégio. Mas sejamos honestos uns com os outros. Esse processo não acontece da noite para o dia. Nossa carne resiste. Nossos desejos antigos gritam. O mundo ao nosso redor nos pressiona constantemente a nos conformarmos aos seus padrões. E é exatamente aqui que muitos desistem. É aqui que muitos retrocedem, porque o preço parece alto demais. Jesus contou a parábola do semeador em Marcos capítulo 4. Alguns ouvem a palavra e a recebem com alegria imediata, mas não têm raiz em si mesmos. Quando vem a tribulação ou a perseguição por causa da palavra, logo se escandalizam. Outros são sufocados pelos cuidados deste mundo, pela sedução das riquezas e pela cobiça de outras coisas. A semente é boa, o solo é que não foi preparado adequadamente. Quantos começaram a jornada cristã cheios de entusiasmo, mas ao primeiro sinal de oposição, ao primeiro momento de provação, ao primeiro sacrifício exigido, recuaram. Quantos abandonaram a fé porque não estavam dispostos a pagar o preço da rejeição social? Quantos escolheram a aprovação dos homens em vez da aprovação de Deus? O apóstolo Paulo escreveu em 2 Timóteo capítulo 3, versículo 12, e também, todos os que piamente querem viver em Cristo Jesus padecerão perseguições. Não diz que talvez sofrerão. Não diz que alguns poucos enfrentarão oposição. Diz que todos, absolutamente todos que desejam viver uma vida piedosa em Cristo, enfrentarão resistência. Será da família que não compreende. Será dos amigos que zombam. Será dos colegas de trabalho que ridicularizam. Será até de irmãos na fé que preferem um evangelho mais suave. Mas aqui está a gloriosa verdade que sustenta o coração do verdadeiro discípulo. O preço que pagamos não se compara nem de longe com o prêmio que receberemos. Paulo mesmo declarou em Romanos capítulo 8, versículo 18: Porque para mim, tenho por certo que as aflições deste tempo presente não são para comparar com a glória que em nós há de ser revelada. O problema é que vivemos no imediatismo. Queremos resultados agora. Queremos conforto agora.
Queremos ser reconhecidos e honrados agora. Mas Deus está nos preparando para a eternidade. Ele está moldando em nós o caráter de Cristo. E esse processo envolve o fogo do refinamento. Envolve a pressão que transforma carvão em diamante. Envolve a poda que faz a videira produzir mais fruto. Pensem em José, vendido como escravo por seus próprios irmãos, falsamente acusado e jogado na prisão. Anos de sofrimento injusto. Mas Deus estava preparando um libertador para o Egito e para seu próprio povo. Pensem em Moisés, 40 anos no deserto apacentando ovelhas antes de ser chamado para libertar Israel. Pensem em Davi, ungido rei ainda jovem, mas perseguido por anos antes de assumir o trono. Pensem em Paulo, o grande apóstolo, que sofreu açoites, prisões, naufrágios, fome, frio e perigos constantes por causa do Evangelho. Todos esses homens de Deus pagaram um alto preço, mas todos eles testificariam que valeu cada lágrima, cada momento de angústia, cada noite de incerteza. Porque eles não estavam vivendo para este mundo passageiro. Eles tinham os olhos fixos na recompensa eterna. Eles sabiam que estavam participando dos sofrimentos de Cristo e que também participariam da sua glória. E nós, estamos dispostos a pagar esse preço? Estamos prontos para sermos diferentes, para nadarmos contra a corrente, para sermos considerados tolos por amor de Cristo? Ou queremos um cristianismo que nos permita continuar sendo exatamente como éramos antes, apenas com um verniz religioso? Há um aspecto do preço de seguir a Jesus que talvez seja o mais difícil de todos: a morte do eu. Não estou falando de uma morte física, embora muitos mártires ao longo da história tenham dado suas vidas por Cristo. Estou falando daquela morte diária que Jesus nos convida a experimentar, a morte das nossas vontades egoístas, dos nossos sonhos de grandeza pessoal, da nossa necessidade constante de estar no controle. Jesus foi absolutamente claro em João capítulo 12, versículo 24 e 25. Na verdade vos digo que, se o grão de trigo caindo na terra não morrer, fica ele só. Mas se morrer, dá muito fruto. Quem ama a sua vida, perdê-la-á. E quem neste mundo odeia a sua vida, guardá-la-á para a vida eterna. Que paradoxo impressionante! Para encontrar a vida verdadeira, precisamos perder a vida falsa que tanto protegemos. Vivemos numa cultura que nos ensina exatamente o oposto. Desde pequenos, ouvimos que devemos buscar nossos sonhos, realizar nossas ambições, fazer o que nos traz felicidade. E não há nada inerentemente errado com sonhos e objetivos. O problema surge quando esses sonhos ocupam o lugar que pertence somente a Deus, quando nossas ambições se tornam ídolos, quando nossa busca por felicidade nos leva para longe da santidade. O verdadeiro discípulo de Cristo aprende a orar como o Mestre orou no Getsêmani: não seja feita a minha vontade, mas a tua. Essa é uma das orações mais difíceis que um ser humano pode fazer, porque exige que abramos mão do controle. Exige que confiemos em Deus mesmo quando não entendemos seus caminhos. Exige que aceitemos que seus pensamentos são mais altos que os nossos pensamentos e seus caminhos mais altos que os nossos caminhos. Pensem em Abraão, chamado por Deus para deixar sua terra, sua parentela, a casa de seu pai, e ir para uma terra que nem sequer conhecia. Ele tinha 75 anos, estava estabelecido, tinha sua vida organizada, mas Deus o chamou para uma jornada de fé, e Abraão foi. Depois, anos mais tarde, Deus pediu que ele oferecesse Isaque, o filho da promessa, aquele por quem havia esperado décadas. Que prova tremenda de fé! Abraão estava disposto a entregar até mesmo aquilo que era mais precioso para ele, confiando que Deus sabia o que estava fazendo. Deus não está pedindo que sejamos irracionais ou irresponsáveis, mas Ele está pedindo que o coloquemos em primeiro lugar, acima de tudo e de todos. Em Mateus capítulo 10, versículo 37, Jesus disse: quem ama o pai ou a mãe mais do que a mim, não é digno de mim, e quem ama o filho ou a filha mais do que a mim, não é digno de mim. Palavras duras? Sim, mas são palavras verdadeiras. Cristo não pode ser um entre muitos em nossa lista de prioridades. Ele precisa ser o primeiro, o centro, a razão de tudo. Isso não significa que devemos negligenciar nossas famílias ou responsabilidades. Significa
que até mesmo esses amores legítimos devem estar subordinados ao nosso amor por Cristo. Quando Cristo é o Senhor, Ele ordena todas as outras áreas da nossa vida. Ele nos ensina a amar nossa família de maneira correta, a trabalhar com excelência, a servir com alegria, mas sempre com Ele no trono do nosso coração. O preço de seguir a Jesus também inclui a disposição de perdoar quando fomos profundamente feridos. Inclui a humildade de pedir perdão quando erramos. Inclui a coragem de falar a verdade em amor, mesmo quando isso nos torna impopulares. Inclui a generosidade de dar mesmo quando temos pouco. Inclui a fidelidade de permanecer firmes mesmo quando todos ao nosso redor estão desistindo. Em Filipenses capítulo 2, versículos 5 a 8, Paulo nos exorta a ter o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Ele, sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas esvaziou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens. E, achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte, e morte de cruz. Se o próprio Filho de Deus se humilhou dessa maneira, quem somos nós para acharmos que merecemos um caminho mais fácil? A verdade inconveniente é esta: não podemos seguir a Jesus mantendo o controle de nossas vidas. Não podemos ser discípulos genuínos enquanto ainda estivermos sentados no trono do nosso coração. É preciso haver uma rendição completa, uma entrega total, uma consagração que não reserva nada para si mesma. E isso assusta muitas pessoas, porque rendição soa como derrota. Entrega soa como fraqueza, mas na economia de Deus é exatamente o oposto. Quando nos rendemos a Cristo, encontramos verdadeira vitória. Quando nos entregamos aos seus propósitos, descobrimos força que não conhecíamos ter. Muitos querem usar Jesus como um consultor de vida, alguém que oferece conselhos úteis quando conveniente. Mas Jesus não veio para ser nosso consultor. Ele veio para ser nosso Senhor. E um Senhor exige obediência total. Não obediência seletiva, não obediência parcial, mas obediência completa. Isso significa que há momentos em que Ele nos pedirá para fazer coisas que não fazem sentido para nós. Há momentos em que Ele nos levará por caminhos que não escolheríamos. Há momentos em que seus mandamentos irão contra tudo o que nossa cultura considera normal e aceitável. Mas aqui está o segredo que sustenta o discípulo através de todas essas exigências. Quanto mais morremos para nós mesmos, mais vivos nos tornamos em Cristo. Quanto mais abandonamos, mais recebemos. Quanto mais perdemos, mais ganhamos. Porque a vida que Cristo oferece é infinitamente superior à vida que tentamos construir com nossas próprias mãos. Existe uma dimensão do custo de seguir a Cristo que precisa ser mencionada com toda a honestidade. A solidão que frequentemente acompanha aqueles que escolhem o caminho estreito. Não me refiro a um isolamento físico necessariamente, mas àquela solidão espiritual de estar em meio a multidões e ainda assim sentir-se incompreendido, de ter familiares e amigos que simplesmente não conseguem entender as escolhas que você faz por amor a Cristo. Quando você decide viver de acordo com os padrões de Deus, em vez dos padrões do mundo, algo interessante acontece. As conversas superficiais já não satisfazem mais. Os entretenimentos vazios perdem o apelo. Os valores que antes você compartilhava com seus círculos sociais de repente parecem distantes e até contrários ao que seu coração agora abraça. E isso cria um distanciamento, às vezes doloroso, entre você e aqueles que sempre estiveram próximos. Jesus experimentou isso em sua própria vida. Em João capítulo 7, versículo 5, lemos que nem mesmo seus irmãos criam nele. Imagine o Filho de Deus, o Salvador do mundo, incompreendido por sua própria família. E no jardim do Getsêmani, em seu momento de maior angústia, até mesmo seus discípulos mais próximos não conseguiram permanecer acordados para orar com ele. Ele conheceu profundamente a solidão que acompanha uma vida consagrada. Mas há algo maravilhoso nessa solidão quando ela é abraçada corretamente. Ela nos força a buscar nossa suficiência em Cristo. Ela nos ensina que a aprovação humana, por mais desejável que seja, não pode ser o alicerce sobre o qual construímos nossa identidade. Ela nos revela que há uma comunhão com Deus que é mais rica,
mais profunda e mais satisfatória do que qualquer relacionamento humano poderia ser. O apóstolo Paulo escreveu em 2 Timóteo capítulo 4, versículos 16 e 17. Ninguém me assistiu na minha primeira defesa, antes todos me desampararam. Que isto lhes não seja imputado, mas o Senhor assistiu-me e fortaleceu-me. Paulo, aquele gigante da fé, experimentou o abandono humano, mas ele também experimentou a presença sustentadora de Deus, de uma maneira que talvez não teria conhecido se não fosse por aquela solidão. O preço de seguir a Jesus também inclui suportar a incompreensão até daqueles que dizem ser cristãos, porque nem todos que professam o nome de Cristo estão dispostos a pagar o mesmo preço. Alguns querem um evangelho mais confortável, outros preferem um cristianismo que não interfira muito com seus estilos de vida. E quando você escolhe levar a sério o chamado de Cristo, quando você decide viver radicalmente para Ele, pode encontrar resistência até dentro da igreja. Isso não deve nos surpreender. Jesus alertou em Mateus capítulo 10, versículo 36, que os inimigos do homem serão os de sua própria casa. Não que devamos procurar conflito, não que devamos ser arrogantes ou divisivos, mas quando nossa fidelidade a Cristo cria tensão, quando nossa obediência à palavra causa desconforto naqueles ao nosso redor, precisamos estar preparados para permanecer firmes, mesmo que isso signifique ficar sozinhos. A boa notícia é que nunca estamos verdadeiramente sozinhos. Em Hebreus capítulo 13, versículo 5, Deus promete: não te deixarei, nem te desampararei. E Jesus, antes de ascender aos céus, declarou em Mateus capítulo 28, versículo 20: e eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. A presença de Deus não é uma teoria abstrata, é uma realidade viva e poderosa para aqueles que o buscam de todo o coração. Além disso, embora possamos perder alguns relacionamentos por causa de Cristo, Ele nos dá uma família espiritual. Ele nos conecta com outros irmãos e irmãs que estão no mesmo caminho, que compartilham os mesmos valores, que entendem as mesmas lutas. E esses laços espirituais são frequentemente mais fortes e mais duradouros do que laços de sangue. Jesus disse em Marcos capítulo 3, versículos 34 e 35, que aqueles que fazem a vontade de Deus são sua mãe, seus irmãos e suas irmãs. Mas voltemos ao ponto central. O preço é real, a cruz é pesada, o caminho é apertado. Jesus nunca nos enganou sobre isso. Ele nunca nos ofereceu um cristianismo fácil e sem desafios. O que ele ofereceu foi sua presença conosco no meio das dificuldades. O que ele prometeu foi graça suficiente para cada dia. O que ele garantiu foi que nenhuma provação seria maior do que nossa capacidade de suportar com a ajuda dele. Em Mateus capítulo 11, versículos 28 a 30, Jesus faz um convite maravilhoso. Vinde a mim, todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas, porque o meu jugo é suave, e o meu fardo é leve. Percebam que ele não disse que não haveria jugo nem fardo. Ele disse que seu jugo é suave, e seu fardo é leve. A diferença está em quem está carregando o peso conosco. Quando tentamos viver a vida cristã com nossas próprias forças, torna-se insuportável. Quando permitimos que Cristo viva através de nós, quando aprendemos a descansar nele, quando descobrimos que sua graça é verdadeiramente suficiente, então o jugo se torna suave e o fardo se torna leve. Não porque as circunstâncias mudaram, mas porque nós mudamos. Não porque a jornada ficou mais fácil, mas porque encontramos força naquele que é infinitamente forte. Então sim, há um alto preço em seguir a Jesus. Mas há um preço infinitamente maior em não segui-lo. O preço de viver uma vida vazia, sem propósito eterno. O preço de chegar ao fim dos seus dias e perceber que desperdiçou tudo em busca de coisas que não duraram. O preço de enfrentar a eternidade sem Cristo. Comparado com esse preço, o custo do discipulado parece pequeno. Comparado com o que ganhamos em Cristo, o que perdemos pelo mundo não passa de lixo. Amados irmãos e irmãs, chegamos ao final desta mensagem,
mas não ao final da jornada. A verdade que compartilhamos hoje não é para nos desencorajar, mas para nos preparar. Cristo merece discípulos que contaram o custo e, ainda assim, decidiram que ele vale tudo. Ele merece seguidores que não recuam quando a estrada fica difícil. Agradeço profundamente a cada um de vocês por terem dedicado este tempo para ouvir esta palavra. Se esta mensagem tocou seu coração, peço que se inscreva no canal, deixe seu like e compartilhe nos comentários como Deus tem falado com você. Sua participação fortalece esta comunidade de fé. E se você deseja aprofundar ainda mais sua caminhada com Deus, temos o e-book 21 Dias para Restaurar Sua Intimidade com Deus, disponível no link do primeiro comentário fixado. É um recurso precioso para sua jornada espiritual. Continue conosco. Mais vídeos edificantes estão aparecendo na sua tela agora. Que o Senhor continue abençoando sua vida ricamente. Até breve.